Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos ouvir a quarta mensagem sobre o tema O mistério da iniquidade que já opera. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. E eu recomendo que todos adquiram esses CDs. Todos, adquira. Você não sabe o quanto é preciosa essa mensagem, para você ter em teu poder. Na hora que você precisar falar dessas coisas para alguém, você não lembra, vamos sentar aqui e bota o CD, viu? Você não imagina o instrumento de evangelismo que é esta mensagem. Todos acharam? Então diz assim o apóstolo São Paulo: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale mais coisas ainda à igreja nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, o Senhor nos dá o privilégio de nós estarmos aqui reunidos nesse santuário. Ainda há pouco, enquanto eu me arrumava para descer, eu via na televisão tanta desgraça, gente morrendo, gente ficando paralítico, gente levando tiro, gente sendo atropelada, um terror. E nós podemos estar aqui agora. Famílias desesperadas porque tiveram parentes sequestrados, pais e mães aflitos porque tiveram crianças abusadas sexualmente por adultos. Nossos filhos estão em casa. Nós estamos aqui no teu santuário. Isso é um privilégio que poucas pessoas no mundo desfrutam, e que poucas pessoas que desfrutam reconhecem e são gratas a ti por isso. Eu sou grato ao Senhor por isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Eu não teria como pagar esse privilégio ao Senhor. Eu não tenho nem como agradecer ao Senhor por isso. Por mais que eu fale, ainda será pouco. Ainda que eu use todas as palavras do mundo, elas não serão suficientes para expressar a minha gratidão. Mas agora nós queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos crescer um pouco mais no conhecimento de Deus. Então fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus escolhidos, às ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a capacidade de explanar a tua palavra, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus de todo o universo, o Deus de toda a terra. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Aleluia. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos visto nesses últimos cultos que esse mistério da iniquidade que já opera, o som, mexeram no som aí, o que é que houve? É a encarnação do mal. Assim como os filhos de Deus assumiram um corpo de carne desde Adão e Eva e passaram a habitar essa terra, os filhos do diabo
também assumiram um corpo de carne, também assumiram uma forma humana e também passaram a habitar nessa terra a partir de Caim. Caim foi o primeiro. E a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela chama esse povo, ela chama essa gente de homem da iniquidade, ela chama de filho da perdição, raça de víboras, chama de anticristo, chama de falso profeta, chama de vaso de desonra, chama a planta que o pai não plantou, chama de joio, chama de filho do diabo. Veja, quantos adjetivos duríssimos o nosso Deus usa para identificar aqueles que habitam nessa terra e que são da descendência da serpente. Deus usa adjetivos extremamente duros, está aqui. E essa gente, ela atua em todas as áreas da vida, sempre disseminando o mal. Mas eu venho dizendo que é na igreja de Jesus Cristo que esse mistério da iniquidade atua com o objetivo de levar os filhos de Deus, de levar os eleitos de Deus a abandonar as verdades bíblicas e a apostatar da fé. Você observa, olha, eu estava meditando hoje à tarde, nunca houve um ataque tão violento do mistério da iniquidade, gerando apostasia na igreja de Jesus, como nos últimos 40 anos. Nunca houve. É impressionante. Só que isso começou, na verdade, há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás foi que isso teve início. Na epístola de Judas, antes de começar o Apocalipse, vem Judas. Versículo 3 e 4. Judas diz o seguinte, falando com a igreja, falando com você, falando comigo, falando conosco. Ele diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esta fé aqui que Judas está se referindo, não é só aquela fé como dom do Espírito Santo. Não, não é só isso. Essa fé que ele se refere aqui, é esse conjunto de verdades, o Evangelho da graça de Deus, que Deus revelou a Paulo, para Paulo entregar à igreja. Então ele tá chamando esse conjunto de verdade de a fé, a verdade, a revelação plena de Deus, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que Deus fez Judas mudar o teor de uma epístola? Imagine, você está escrevendo, você quer escrever sobre um tema, e de repente Deus vem e diz, não, é sobre outro. Quantas vezes Deus já fez isso comigo? Deus subir no altar para pregar algo, e chegar aqui e Deus dizer, não, você vai pregar outra coisa. Eu quero que você mude o tema, eu quero que você fale de outra coisa. E eu mudo. Por que aqui? Versículo 4 explica. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Você vê, essa epístola aqui, irmãos, na verdade é uma epístola que transpira o zelo de Deus pela igreja, mas um zelo pela igreja contra os falsos profetas, contra os falsos pastores, contra os falsos mestres, contra os falsos cristãos. Porque hoje, o ataque desses ministros de Satanás contra a igreja de Jesus Cristo, contra o povo de Deus, esse ataque hoje é muito mais intenso do que foi nessa época aqui de Judas, porque nós estamos nos aproximando dos últimos tempos. Se aproxima os últimos tempos, nunca esteve tão próximo a segunda vinda de Cristo. Porque o sinal mais evidente da segunda vinda qual é? Uma grande apostasia
que se espalharia por toda a terra. Não é assim? Mas veja, quando Judas escreveu essa epístola aqui, a igreja recém-fundada já estava sendo atacada. Nesse tempo aqui, que Judas escreveu essa epístola, havia naquela época a corrente religiosa dos gnósticos. Os gnósticos eram um povo que não acreditava na encarnação de Deus, não reconhecia Jesus como Deus soberano, não cria na soberania de Deus. Eles defendiam com todas as forças o livre-arbítrio do homem. Então, nesse momento, Deus faz Judas alertar a igreja recém-formada, recém-iniciada, recém-fundada, dizendo que certos indivíduos se introduziram na igreja com dissimulação, disfarçado de cristão, disfarçado de pastores, disfarçado de diáconos, com métodos falsos, trazendo para a igreja ensinamentos que não são de Deus, um monte de gente que parece ser de Deus, mas é do diabo. E Deus diz: cuidado, alerta o meu povo, porque eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Quer dizer, fazem da liberdade espiritual a lei do vale tudo. Será que nós não estamos hoje assistindo isso aí? Será que nós não estamos contemplando hoje no mundo espiritual a lei do vale tudo? Hoje vale tudo. Então, nesse tempo aqui de Judas, esses gnósticos, eles diziam que eles estavam acima de qualquer lei. Nós estamos acima de qualquer lei. Nós estamos acima de qualquer coisa. Eu pergunto, quem são os gnósticos hoje? Você faz ideia? Nos dias de hoje, quem são os gnósticos do tempo de Judas? Eles estão aí, ó. São aqueles que fazem corrente, são aqueles que fazem comércio com o povo de Deus, que introduzem na igreja a sujeira da política, que promove idolatria, que promove feitiçaria, que coloca dentro da igreja as coisas profanas, o ocultismo, o paganismo. Nesse tempo aqui de Judas, os gnósticos diziam assim: nós somos o ouro, e o ouro, quando penetra na lama, ele não se corrompe, porque a lama não pode penetrar no ouro. Eles defendiam isso. Nós podemos fazer qualquer coisa, podemos praticar qualquer ato, porque nós somos como ouro. Nada nos corrompe, só contamina a carne. O espírito está tranquilo. É a lei do vale tudo. Então, esse tipo de malignidade aqui estava penetrando na igreja há 2000 anos atrás, como se a igreja cristã, como se a igreja de Jesus Cristo não tivesse nenhuma exigência moral para as pessoas, não tivesse nenhum padrão espiritual. A igreja de Jesus tem exigências morais. A igreja de Jesus tem um padrão espiritual, que se fugir dele não é a igreja dele, não é a igreja de Jesus Cristo. Então aqui, ó, no versículo 8, Judas diz: ora, estes que se introduzem com dissimulação, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Quer dizer, esse sistema do anticristo aqui acaba levando o povo de Deus, pela falta de conhecimento, a viver uma vida espiritual sem compromisso com nada nem com ninguém. É isso que eles querem fazer. Levar o povo de Deus a viver uma vida onde não se tenha compromisso com nada, não se tenha compromisso com ninguém. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para você ver como Deus bate forte nesta carta. Deus chama essa gente sonhadores alucinados, brutos sem razão. Olha como Deus se dirige a eles. No versículo 11, Deus continua e diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão,
e pereceram na revolta de Corá. Veja aí a igreja se prostituindo com a política, se envolvendo com a lama podre da corrupção. Quem aqui teve a oportunidade de ver na televisão o último escândalo que está acontecendo em Brasília? Levante a mão quem teve a oportunidade de ver. Mas era para todos terem visto. Vocês não assistem o telejornal em casa? Como é que vocês querem exercer cidadania se não sabem o que está acontecendo? Como é que vocês vão amanhã saber quem é bom, quem é ruim, quem presta, quem não presta, se vocês não acompanham? Desde domingo que eu acompanho. Pastor, eu só tenho tempo, tenho nada. Eu não tenho tempo não. Mas quando chega a hora do noticiário, eu ligo a televisão, paro meia hora e vou ver. Eu tenho que ficar sabendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chega à noite, meia-noite e meia, Jornal da Globo, eu não durmo sem assistir. Porque às vezes não deu tempo de eu ver nada durante o dia, eu vejo à noite. Então a corrupção comendo solta. Um sujeito lá foi pego pela Polícia Federal, e aí ele fez um acordo da delação premiada. É quando você é pego, não tem jeito de negar, e você diz, tá bom, eu confesso tudo. Agora eu quero entregar a todo mundo, mas desde que quando eu for condenado, diminua a minha pena. Chama-se delação premiada. Você recebe um prêmio por entregar o problema, entregar a todo mundo. E ele começou a entregar. Recebeu autorização de juiz. Ele já tinha muitas gravações, acabou fazendo outra, tudo filmado. Desde o governador até o mais simples assessor. Todo mundo recebendo montanhas de dinheiro e a câmera filmando. Um governador de estado, sabe? Como se fosse qualquer bandido de morro, pegando maços de nota, enfiando nos bolsos do paletó. O presidente da Câmara recebe, enche o bolso de cá, enche o bolso daqui, o daqui, o daqui, aí não tinha mais bolso, enfia nas meias. Outro pega e enfia dentro da cueca. E o pior é que tem uma cena que chega lá um grupo, aí começa a receber o dinheiro, a corrupção, a roubalheira, aí ficam de pé, chamam o sujeito que é quem entrega a grana, se juntam. Era um grupo evangélico. Vamos fazer uma oração a Deus aqui. Vocês viram isso? Que barbaridade. O cara roubando e fazendo oração a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento aqui. O Senhor tem sido bom conosco. Nós agradecemos pela vida de fulano do ladrão, chefe. Fazendo oração pelo roubo. Isso está dentro da igreja, cara. Isso está estabelecido. Por isso que tem pastor aí, pastor entre aspas, que dá a vida por um cargo público. Porque pastor não pode ser político. Pastor é só pastor. Não pode se envolver com essas coisas. Mas por que querem ir? Porque a grana é preta, viu? A maçonaria já se estabeleceu dentro da igreja. Olha, o que tem de pastor maçom, você não faz ideia. Você sabe o que é um pastor ir para uma maçonaria e prestar o juramento maçom? Chega lá na cerimônia, vendar-lhe os olhos com uma tarja preta e ele fazer o juramento: eu sou um profano em busca de luz, que é o juramento maçom. Que barbaridade! Está aí o misticismo cruel, com as suas quatro patas dentro da igreja, com sal ungido, com óleo ungido, com as mentiras do diabo, com as heresias destruidoras. E às vezes dá a impressão que Deus não está nem aí para essas coisas. A impressão que às vezes dá, puxa, Deus não está nem aí, Deus está deixando a coisa correr frouxo. Não. Olha o que Deus está dizendo aqui, leia aí, o início do versículo 11. Ai deles. Deus está se importando sim. Olha, quando Deus diz ai deles, sai de baixo, viu? Sai de baixo. Agora, o que significa
o caminho de Caim, como ele diz aqui. É o caminho do mal. É o caminho de uma vida destituída da verdadeira fé. É a inveja, é a traição, é a avareza, é a violência, é o orgulho. O caminho de Caim. Por que a Bíblia mostra, logo no início, esse exemplo de Caim e Abel? Abra lá em Gênesis capítulo 4. Por que Deus registrou isso aqui, hein? Para que lá atrás, Judas pudesse dizer, olha, há um povo aí que segue esse mesmo caminho aqui de Caim. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículo 13 em diante. Aconteceu no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irados? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Olha que coisa interessante. Olha o que é o caminho de Caim, como eu estou dizendo aqui. É o caminho do mal, de uma vida destituída de fé. O caminho da inveja, a traição, a avareza, a violência, o orgulho. Dois irmãos, Caim e Abel. E os dois pareciam ter a mesma fé em Deus, mas só pareciam. Na hora da prova dos 9, a coisa mudou de figura. Foram levar uma oferta para Deus. Olha como a oferta mostra muita coisa, né? Viu como a oferta é importante? Caim, está aqui, ó. Trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Era agricultor. Trabalhava na lavoura, tinha plantações. Ele apenas foi lá, pega aí umas verduras para levar para Deus. Qualquer verdura. O irmão dele, que tinha criação de animais, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Não apenas se preocupou em trazer os primeiros frutos do rebanho, mas os melhores que tinha. Os melhores animais que ele tinha no rebanho. O capataz disse assim, seu Abel, olha, amanhã é dia de levarmos para a feira de animais. Temos aqui uns animais lindos, vai dar muito lucro, muito dinheiro. Animais que valem muita coisa. Muito bem. Quais são os animais mais valiosos que eu tenho? São esses aqui, ó. Pois bem, esses aqui eu não vou levar para vender na feira de animais. O quê? Não, vou levar os outros. Esses aqui eu vou ofertar para o meu Deus. O outro não teve esse cuidado. Quando você vai comprar verduras, ou na feira, ou no supermercado, você aceita que o moço lá da feira coloque no saquinho para você? Aceita? Moço, bota 1 quilo de tomate aí. Você faz assim? Você quer escolher, não é? E pega uma por uma, né? Se tiver um amassadinho, não, essa aqui eu não quero. Se tiver uma pintinha preta, essa aqui eu não quero. Você quer uma verdura perfeita. Foi isso que Abel fez com os animais. Foi isso que Caim não fez com a sua verdura. Quantos agem assim na hora de ofertar a Deus? Dão qualquer oferta, pega qualquer dinheiro e está tudo certo. Às vezes vem para a igreja, nem se lembra do ofertório, lembra na hora que o pastor fala, eita, tem oferta, né? Puxa vida, nem lembrei da minha oferta. Mas não tem nada não, deixa eu ver aqui. Ah, tem R$2 aqui, está tudo certo. Quando esse sujeito aqui, Caim, viu Deus se agradando de Abel, e viu Deus se agradando da oferta de Abel, olha, ficou roxo de inveja, cheio de inveja do irmão. E aí atraiu o irmão para uma cilada
e cometeu o primeiro assassinato da terra. Entendeu o caminho de Caim? Está aqui, ó. Cuidado para nós não andarmos por esse caminho, viu? Deus observa cada oferta que nós apresentamos a Ele. E não é só a oferta do dinheiro, não. É a oferta do teu tempo. É a oferta do teu dom, da tua capacidade. Às vezes a pessoa tem um dom e ela nunca oferece esse dom para Deus. Nunca coloca à disposição da igreja. Às vezes tem um bem. Nessa igreja nossa, que é uma igreja que conhece a graça, se a gente precisar de um automóvel, olha, talvez 2 ou 3, diga, está aqui, está à disposição. Porque eu conheço muita gente aqui que já viu a igreja precisar, tendo automóvel, botou um zíper, um fechecler na boca. Viu? Deus está vendo. Deus vê tudo. Mas Judas prossegue e diz assim. Vamos lá, volta lá na Epístola de Judas para acompanhar o texto. Versículo 11, né? Na continuação ele diz: movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Olha o que é que os homens da iniquidade se fazem. Quem era Balaão, você sabe? Balaão era um profeta, meus irmãos, que em troca de dinheiro que ele recebia de Balaque, ele desencaminhava, ele pervertia a juventude de Israel. Olha o que esse sujeito fazia. Então Balaão é o símbolo da cobiça, é o símbolo da avareza, tudo isso dentro da obra de Deus. É o símbolo do grande comércio da fé. Você veja que, depois que alguns aí começaram com esse grande comércio gospel, esse grande comércio da música gospel, depois que alguns começaram a tirar proveito disso, e foram ficando riquíssimos, e foram ficando milionários, o que não falta é gente querendo ir pelo mesmo caminho, querendo trilhar o mesmo caminho. Mesmo caminho. Nós perdemos um casal de jovem aqui. Por que abandonaram o louvor? Por que saíram das fileiras da igreja? Para montar uma banda gospel com, entre aspas, os irmãozinhos da Assembleia de Deus. Não, mas nós fomos convidados, nós nos apresentamos antes da Exila. Exila é o que? Um animal, é? É? Aquele negócio? É o que? Exila. Não tem um negócio chamado chinchila, né? Exila é uma cantora, é? Ah, desculpa. Nós nos apresentamos, fizemos muito sucesso. Olha, gostaram mais da gente do que dela. Pronto, aí os olhos começaram a brilhar como tio Patinha, com 2 cifrões. Isso é o que não falta hoje. Olha, depois que esses movimentos da teologia da prosperidade, tipo Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, Renascer em Cristo, depois que esses movimentos despontaram nesse grande comércio da fé, todo dia surge alguém fazendo a mesma coisa. Todo dia surge alguém querendo trilhar o mesmo caminho, querendo ganhar o mesmo dinheiro, querendo despontar também no cenário financeiro. Irmãos, esse é o caminho de Balaão que Judas diz aqui. O judeu diz assim, o hebreu: quem tem olho bom, alma humilde e espírito manso, é discípulo de Abraão. Mas quem tem olho mau, alma jactanciosa, arrogante, espírito altivo, é discípulo de Balaão. Isso é um ditado que os judeus usam até hoje, até o dia de hoje. O que eu acho interessante é que a igreja de Jesus
já no início, já naquele tempo, estava cheia de discípulos de Balaão. Por isso Deus fez Judas escrever uma epístola tão pesada, mas muito pesada como esta aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Irmãos, eu fico indignado hoje com o que eu vejo. É pastor para tudo quanto é lado. Hoje qualquer vagabundo bota um título de pastor e é respeitado como pastor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que um pastor, para subir no altar de uma igreja, ocupar um púlpito, ele tem que ter uma vocação de Deus desde o ventre materno. Ou então é melhor não subir. Por quê? Ou o pastor é um vocacionado por Deus, ou ele é um mercenário. Não tem meio termo. Ou é vocacionado e faz a coisa por vocação, faz a coisa por amor, com renúncia, disposto a enfrentar qualquer sacrifício, ou ele é um mercenário. Não tem outro jeito. Viu? Hoje você vê pastores aí que cobram um cachê para ir pregar. Não vou dizer que é o Silas Malafaia, porque eu não sou antiético. Né? Quando a Assembleia de Deus quer fazer um grande evento para reunir milhares e milhares de pessoas, aí convida ele. Como ele é um bom ator, ele vem. Mas ele trata ante o preço. E sabe como é que é tratado o preço? Quantas mil pessoas vocês estão calculando que vai ter esse evento? Aí tem que dizer mais ou menos quantas estão. Aí ele faz um apanhado, né, de quanto aquilo vai render. Aí em cima daquilo ele estipula o preço. Que barbaridade. Que absurdo. Então aqui no final do versículo 11, Judas diz assim: e pereceram na revolta de Corá. Quem é esse indivíduo aqui, hein? Corá? O que esse indivíduo fez para Judas citá-lo aqui nesse epístola? Olha, ele promoveu uma rebelião contra Moisés. Deixa eu mostrar para os irmãos no livro de Números. Abra aí. Números capítulo 16. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a Om, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sob a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Versículo 31 e 32. E aconteceu o quê? Acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, se abriu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Olha, ao longo de quase 30 anos de vida ministerial, eu tenho visto com esses olhinhos aqui, ó, que amanhã a terra vai devorar, esses filhos de Caim, esses filhos de Balaão, esses filhos de Corá, com as mesmas intenções, com as mesmas atitudes diabólicas, com as mesmas rebeliões. Ao longo de 30 anos eu tenho visto isso. Só que antes eu não sabia que era o mistério da iniquidade que já operava. Eu achava que era um crente desobediente. Não, não é. Criam rebelião dentro da igreja. E olha, 250 homens de confiança de Moisés,
que foram escolhidos pela congregação, acabaram indo no papo desse sujeito aqui. Sabe aquela história? Não é só o pastor que tem o Espírito Santo, nós também temos. Não, Deus não só fala com ele, não. Deus fala com qualquer um, é verdade. Mas não fala com qualquer um da maneira que fala comigo. É um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. Mas tem indivíduo que consegue chavecar no ouvido de pessoa, e tem gente que segue esse tipo de gente, ó. Só que as pessoas que seguem esse tipo de gente acabam sofrendo muito, irmão. São engolidas, está aqui, ó, a terra se abriu. São engolidas por angústia, por depressão, por dívidas, desemprego, doença, crise de família. Como eu tenho assistido isso? Cadê aquela pessoa que saiu, que acompanhou fulano, Beltrano, Cicrano? Ih, pastor, está com a vida desgraçada. Ó, pastor, está arrebentado. Ó, pastor, encontrei com fulano, está sofrendo as pampas. Chamei, volta para a igreja. Não, não tenho coragem. Eu não tenho cara de enfrentar os irmãos, depois do que eu fiz, tal. Aqui. Olha, só o evangelho da graça de Deus, irmão, pode salvar os eleitos de Deus das garras perversas desse sistema diabólico que anda no caminho de Caim, que anda no erro de Balaão e que anda na revolta de Corá. Só a graça de Deus pode salvar o povo de Deus desses males aqui. Você lembra, em 2 Coríntios capítulo 11, nós vimos aqui no culto passado, 2 Coríntios 11, versículo 3 e 4, Paulo disse assim à igreja, que ele tinha um zelo muito grande pela igreja, mas que ele também tinha um receio. Qual era o receio? Esse é o receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém e prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Quer dizer que o mistério da iniquidade, ele faz perpetrar dentro da igreja um outro Jesus, um outro evangelho, um espírito que não tem nada a ver com o espírito do cristianismo. Então, o que Deus está mostrando à igreja é que esse mistério da iniquidade está fazendo o povo de Deus se revoltar contra a verdade sagrada e crer no falso evangelho. Ou será que nós não vemos isso hoje? Fale da verdade. Pegue a Bíblia e diga, está aqui, ó. Aos que predestinou, a esses também chamou. Não, isso é heresia, isso é do diabo. Agora não pegue Bíblia nenhuma e diga assim, olha, eu tenho lá em casa a asa ungida do morcego negro, que quando você passa na testa, protege você da inveja, do olho grande. Se você botar um pouquinho no café e beber, olha, limpa de toda enfermidade. Olha, meu irmão, fica todo mundo rindo, achando maravilhoso. É mesmo, é? Olha, cadê a asa? Cadê? Você me dá um pouquinho? Não, vamos pegar. Tem um lugar ali chamado igreja, que às sextas-feiras distribui. Durante a semana eles ficam caçando morcego. Aí depois pega a asa, unge e distribui para o povo. Vira o papo da hora. E não falta quem queira pegar. É assim ou não é assim? Um outro Jesus, aqui. Você já viu alguma vez aqui na Bíblia, Jesus mandando o povo pegar saquinho de sal grosso? Você já viu aqui na Bíblia alguma vez, Jesus mandando fazer corrente? Jesus mandando fazer romaria? Às vezes eu fico perguntando, será que eu estou louco? E só eu enxergo isso? Às vezes eu fico, será que eu estou ficando doido? Será que só eu consigo ver isso? E ninguém mais consegue? Ou vocês conseguem ver isso também?
Conseguem? Quem consegue ver isso, levante a mão. Ah, então não estou doido não. Graças, obrigado, Jesus. Oh, meu Deus. Se chamarem o Pinel para me botar na camisa de força, vai ter que levar vocês tudo junto comigo. Que não é um louco só, são vários loucos. Você já viu alguma vez Jesus criando macumbaria dentro da igreja? Você já viu alguma vez aqui na Bíblia Jesus mandando as pessoas adorarem a Virgem Maria? Adore Maria, é minha mãe, peço a ela que ela me pede. Você sabe como é que é, né? Se me pedir direto, pode ser que eu não atenda, mas um pedido da minha mãe eu não posso negar. Peço à mãe que a mãe pede o filho. Você já viu isso aqui na Bíblia? Mas os filhos de Caim estão dizendo isso. Os filhos de Balaão estão dizendo isto. Os filhos de Corá estão dizendo isto. Você alguma vez já viu aqui na Bíblia Jesus punindo uma mulher porque cortou um pedacinho do cabelo? Já viu isso aqui na Bíblia? Punindo uma mulher porque usou um batom, porque usou um esmalte nas unhas, porque usou um brinco, um colar. Você já viu alguma vez Jesus punindo um homem porque usou uma bermuda? Não pode usar bermuda. Ele diz, crente não usa bermuda. Você já viu isso aqui na Bíblia? Você já viu alguma vez Jesus dizer assim, olha, se sair da denominação tal, o demônio vai voltar com mais 7. Vai perder o emprego. O diabo vai te matar. Você já viu alguma vez isso aqui? Mas os filhos de Caim estão fazendo isso. Os discípulos de Balaão estão fazendo isso. Volte lá em Judas. Vamos voltar lá. Versículo 12. Judas, versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, deixe desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Olha, essa coisa aqui de rocha submersa é muito interessante. O comandante de um navio, qualquer tipo de navio, ele tem que estar muito atento, muito alerta, quando ele navega em alto mar, que as águas estão tranquilas. Muito tranquilas. Sabe por quê? Porque por baixo daquelas águas tranquilas, pode ter uma rocha submersa. O navio tem um aparelho chamado sonar, é um radar, que avisa, emite um ruído, quando tem um obstáculo lá na frente. Se ele não ficar alerta e bater na rocha lá embaixo, abre um rasgo no navio afunda, morre todo mundo. Vocês viram o filme do Titanic? Um iceberg, uma pedra de gelo, causou uma tragédia daquela. Então Judas está dizendo que esses ministros de Satanás são exatamente assim dentro da calmaria da igreja. A igreja é calma, é tranquila, a paz, amor, a fraternidade. Mas de repente, eles vêm de lá como uma rocha submersa e causam um estrago violento dentro da obra de Deus. Violento, violento, violento. Nessa época aqui, da igreja primitiva, eles não respeitavam, meus irmãos, nem a celebração da ceia. Essas festas de fraternidade aqui, era a ceia. Eles entendiam que a ceia era um almoço. Era uma ceia social. Aí dizia, não, aqui é para, vale tudo. O irmão traz um pernil, o irmão traz uma galinha assada, o irmão traz uma carne de sol, o outro traz um baião. E muito vinho. Aí começava, comes e bebes. Daqui a pouco, todo mundo embriagado.
E depois que se embebedavam, aí começavam as orgias, que uma pessoa bêbada não sabe mais o que faz, né? Eles faziam isso no ambiente da igreja. Terrível, né? Me contaram que uma vez, um movimento religioso, eu não vou dizer que foi universal não, viu? Para depois dizer, ficar dizendo que eu falo da universal, não falo. Viu? Pelo amor de Deus. Fez um evento no Maracanã, no Rio. E era a Santa Ceia do Senhor. Aí diz que combinaram assim. Para o povo, suco de uva. Para os pastores, vinho. E aí foi os pastores do Brasil inteiro, né? Aí comprou muitas garrafas de vinho. Mas era só aquele copinho, quando acabou. Acho que lá no vestiário, que estava destinado a ser camarote de pastor, pilhas de garrafa de vinho. Aí quem me contou, eu não estava lá. Se eu tivesse, é bem capaz de ter feito mesmo. Aí quem me contou disse assim, ó, pastor Carlos, de repente alguém disse assim, bispo, e esse vinho aí? Disse, não, leva de volta. Mas o senhor não já abençoou? Está ungido. É o sangue do Senhor. Não podemos deixar, vamos beber. É mesmo, boa ideia, abre. Acho que nego. Diz que meia hora tinha gente chamando Jesus de Genésio. Viu? Não é piada não, viu? Isso é verdade. Judas diz aqui, pastores que a si mesmos se apacentam. Você vê, eram indivíduos que estavam se filtrando no ministério santo da igreja, mas só visando os seus próprios interesses, nunca os interesses da obra de Deus. Olha, isso vem de longe, isso vem de longe. Deixa eu mostrar para você, no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 em diante. Encontraram? Posso ler? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Versículo 3. Comeis a gordura, vestivos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Que coisa, hein? O próprio Deus dizendo isso. Não fazem nada de útil, espiritualmente falando, em favor do povo, mas dominam sobre elas com rigor e dureza. Traz o povo no cabresto. A vara come solta. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Volte lá em Judas 12. Judas 12. Agora ele diz que eles são como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Por que ele fez essa analogia aqui? Porque das nuvens é que vem o sustento, né? Para a vida vegetal, para a vida animal. É das nuvens que vem o suprimento de água potável através das chuvas, né? Tudo é das nuvens. Deus está dizendo aqui o seguinte: os falsos pastores
são como nuvens sem água. As pessoas deveriam receber deles vida, ensinamento profundo, alimento sólido, e, no entanto, eles não derramam nem uma gota d'água. Não sai nada. Imagine no Nordeste, seca violenta, aí aparece aquela nuvem, aí fica todo mundo feliz, né? Opa, vai chover, vai chover. Aí de repente o vento vem, leva a nuvem, nem uma gota de água cai. Só ilusão. É assim. Aqui. Na sequência, ele diz, são como árvores, em plena estação dos frutos, desprovidas, duplamente morta, desarraigada. Imagine você ter no teu quintal, como o irmão Feijó tem lá em Pacajus, cajueiros. Aí quando vai chegando essa época, já começa a vir a chuva do caju, não é assim que tem? Não tem a chuva do caju aqui no Ceará? E daqui a pouco vem a safra. Os cajueiros começam a produzir caju em abundância. Imagine você ter uma porção de cajueiro, chegar a época da safra e não pintar nenhum caju. É uma frustração muito grande, não é? O que é que você faz com aquele cajueiro? Manda arrancar e joga fora. Está aqui, ó. Deus está dizendo, é assim que acontece com os falsos pastores. Você pensa que vai encontrar neles algum fruto espiritual e não encontra nada. Nada vezes nada. Eles não têm conhecimento da Bíblia. Eles não têm o Espírito Santo. Eles tropeçam na palavra. Eles negam a soberania de Deus. Eles induzem o povo a crer em objeto, em coisas. Eles negam a obra completa e perfeita do Calvário. Você sabe o que é um pastor? O que se diz pastor? Dizer assim, Jesus fez 50%, os outros 50% deixou para nós fazermos. Não, Jesus fez 100%. E fez perfeito. Não fez meia boca não, fez perfeito, meu irmão. Diga glória a Deus por isso, glória a Deus. Negam. Versículo 13. Judas continua. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Essa gente, quanto mais eles agem, mais espumam as suas próprias sujidades. Roubam, mentem, se prostituem, bebem, carregam malas de dinheiro para mandar para o exterior, para fazer evasão de divisa, mergulham fundo na lama da política. Um horror. Um horror, uma tragédia. A gente assiste isso todo dia e toda hora. Só não vê quem não quer enxergar. Mas agora Judas diz algo interessante, que eles são estrelas errantes. O que Judas quis dizer com essa expressão, estrelas errantes? Vou mostrar para ti. Vem em Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. João fala da rebelião de Lúcifer no céu. E ele diz, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Quer dizer que João chama os anjos de estrelas. Olha, ele arrastou uma terça parte das estrelas. Não são essas estrelas que de noite ficam brilhando no universo, não. São anjos. E quando Judas chama aqui de estrelas errantes, está se referindo àquela uma terça parte que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus. E que, por determinação de Deus, assumiram um corpo de carne. Está aqui. E olha como é interessante, né? Para que não houvesse dúvidas, Judas diz que para essa gente, o que lhes aguarda é o quê? A negridão das trevas para sempre. O que é a negridão das trevas para sempre?
O inferno. O que lhes aguarda é o inferno. Tá? Versículo 17 de Judas. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Olha quantas vezes nós lemos aqui na Bíblia, nas epístolas, os apóstolos advertindo a igreja, irmãos, acerca dos falsos pastores, acerca dos falsos mestres, acerca da apostasia. E eles estão por aí, escarnecendo da verdade, zombam da predestinação, riem quando nós falamos que há um Deus que é soberano. Estão por aí, ó. O que é que eles fazem mais? Está aqui. Provocam divisões na igreja, não é o que Júlia diz aqui? Usam de qualquer motivo para causar divisões entre os irmãos, quebrando o espírito de harmonia, quebrando aquele espírito de fraternidade que tem que existir na obra de Deus. São sensuais, são carnais, não são espirituais. Por que não são espirituais? Porque eles não têm o Espírito de Deus. O Espírito Santo está aqui, ó. Não tem, nunca terão. São os vasos de ira, Paulo diz, preparados para perdição. São eles que representam o mistério da iniquidade que já opera. E eu quero terminar com o versículo 20 em diante, quando agora Deus fala: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvidas. Quantos lá fora que estão confusos, não sabem o que é de Deus, não sabem o que não é de Deus, não sabem o que é evangelho, o que não é evangelho. Olha, cabe a mim, cabe a cada um de vocês se compadecer dessa gente. E como é que a gente se compadece, pastor? Evangelizando, mostrando a verdade, não ter medo de chamar pessoas: ó, senta aqui, eu quero te mostrar a verdade, você está errado, estão te enganando, você está nas mãos de um falso profeta, você está numa falsa igreja, você está ouvindo um falso evangelho. Traga para a igreja, ajude essa gente. É o que Deus está pedindo aqui. Nós temos uma igreja que não é uma igreja evangelizadora. Vocês só recebem, come, daqui a pouco todo mundo obeso. Porque ninguém pratica um exercício espiritual, evangelizar, passar adiante. Você sabe por que o Mar Morto é morto? Sabe? Porque ele recebe água do Rio Jordão, vem a água, e ele não consegue passar para nenhum outro oceano. Aí foi ficando ali. Aí foi evaporando, o grau de salinidade aumentando, acabou não ficando um só ser vivo nas águas do Mar Morto. Não tem. Nem uma bactériazinha, nem um germe existe naquela água. E se você entrar, você só pode ficar 15 minutos, senão queima a tua pele. Nós não podemos ser como o Mar Morto, gente. Receber e não passar para ninguém. Para quem você tem passado essa palavra? Você tem passado para a tua família? Você tem passado para os teus vizinhos? Não, pastor, eu passei para um lá, mas ele... Sim, e você só tem um vizinho. Você tem passado no teu trabalho? Quantos você tem se compadecido deles? Quem você pode apontar nessa igreja aqui e dizer: olha, aquela pessoa ali fui eu que evangelizei, eu fui o instrumento de Deus para trazê-la das trevas para a luz? Quem vocês têm evangelizado? Quem vocês têm trazido aqui? Tem gente que tem vergonha. Não, eu prefiro não falar, porque a turma fica com raiva. Ah, é? O que é que Deus está pedindo aqui? Compadecei-vos
Tenham compaixão de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Salve eles, salve essa gente. Há muita ovelha de Jesus esperando ouvir essa verdade. Há muita ovelha de Jesus esperando que alguém estenda uma mão amiga. Por que vocês não estão fazendo isso? Você quer ver uma coisa? Quem está pela primeira vez aqui hoje? Levante a mão. Se tem algum visitante na igreja. Está aí a prova. Nenhum era para ter muitos visitantes, era para ser uma igreja evangelizadora, uma igreja que conhece a verdade. As falsas igrejas, onde o povo recebe um alimento estragado, um alimento podre, uma mentira, eles conseguem evangelizar. Ele diz, lá é bom, vamos lá que você vai ver que a coisa arrebenta. Só falta arrastar o cara pelos cabelos e leva. Aqui que nós temos a verdade, eu não vejo as pessoas com esse entusiasmo. Olha, eu quero que você vá na minha igreja, você vai ficar maravilhado. Olha, você vai ficar encantado. Olha, essa igreja mudou a minha vida. Olha a palavra que eu ouvi e que eu ouço lá. Eu nunca ouvi nenhuma igreja. Isso causa um impacto na pessoa. Como é que é? A palavra que você ouve na Cristo é Vida, você nunca ouviu em lugar nenhum, nunca. Eu quero que você vá comigo. Eu quero que você vá testemunhar isso. Se for mentira, nunca mais fale comigo. Com intrepidez, com ousadia. Eu vejo uma igreja parada. Eu vejo uma igreja, sabe, que recebe, igual um morto. E não passa para ninguém. As ovelhas engordam. Daqui a pouco explode. Tanto engordar. E não passa para ninguém. E não passa para ninguém. Quanto de vocês falam de futebol, falam de política, falam de novela, que eu sei que fala. Tem gente que assiste novela, não vou negar, não vou ser hipócrita. Eu sei que tem. Não deveria ter, mas tem. Falam de fofoca de televisão, mas não falam do evangelho da graça de Deus. Por isso que pergunta, quem está aqui pela primeira vez? Ninguém. Ninguém evangelizou. Ninguém teve a capacidade de se compadecer dos que estão em dúvida. As pessoas estão aí fora desorientadas. Elas não sabem se vão para a direita, se vão para a esquerda. Elas não sabem o que é verdade, o que é mentira, o que é Deus, o que não é Deus. Elas estão literalmente perdidas. E quem tem a responsabilidade de se compadecer deles somos nós, que conhecemos a verdade. É você. E por que você não tem feito isso? Por que vocês não têm feito isso aqui? Por que você não evangeliza? Por que você não traz a pessoa pela mão? Não fala com entusiasmo? Não fala com, sabe, com aquele brilho nos olhos? Eu quero te levar na minha igreja. É diferente de tudo que eu já vi. Olha, eu já frequentei muita igreja. Eu nunca ouvi o que eu ouço lá. O cara fica assim, que é isso? Imagine, tantos anos andando em igreja, nunca ouvi. Eu quero que você vá lá comigo. Se não for verdade, nunca mais fale comigo. Olha, mudou minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu conheço Deus. Hoje eu conheço verdade que você não conhece. Qual? Eu vou te levar domingo. É assim que se evangeliza. Porque tem gente que dá desculpa. Mas eu não sei falar de predestinação. Não é para falar de predestinação não, deixa que eu falo. Teologia é comigo. É com o pastor. Não, mas eu não sei falar, pastor, da soberania de Deus. Não precisa. É como eu falei com ele ali, ó. É assim que se evangeliza. Sabe? Você desperta na pessoa uma curiosidade. Você desperta na pessoa um desejo de vir. E você traz. É você que traz. Vou passar na tua casa. Vou te levar no meu carro. Não tenho carro, mas vamos nós dois de ônibus. Ó, tal hora eu estou batendo na tua porta. Vamos juntos.
Quero ver se não vem. Evangelize, Deus está contando com a gente. Salvai-os, salve-os. Não é salvar para a vida eterna, não. É salvar do mistério da iniquidade que já opera. Que já opera. Amém? Amém, irmãos? Acorda! Tem gente cochilando, dando cabeçada no vento. Meu Deus do céu, com uma palavra dessa ainda dorme. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito de Jesus falou com a igreja nessa noite. Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Fique de pé agora, vamos ficar de pé.